O Hardcore Wrestling continua sendo um dos subgêneros mais populares da luta livre. WWE, AEW, ECW e outras grandes promoções abraçaram as lutas extremas, aproveitando o interesse do público para esse estilo brutal. Alguns nomes se destacam mais do que os outros quando falamos de lutadores que levaram esse estilo até o seu limite. E com o tempo, o nível de violência só aumentou, pois os fãs passaram a exigir cada vez mais desses lutadores. Nos anos 90, a luta livre hardcore explodiu e o uso de armas se tornou algo comum, crescendo ainda mais nas décadas seguintes. Hoje, a GCW construiu uma forte promoção independente focadas apenas em lutas violentas. Enquanto grandes empresas ainda se beneficiam desse estilo graças a lutadores que estão sempre ultrapassando os limites da violência. Sei também que muitos lutadores poderiam entrar nessa lista, mas acreditem, não foi nada fácil fazer essa lista. E esse vídeo aqui eu resolvi fazer para vocês com as minhas opiniões e as minhas opções. Se você pensa diferente, tá tudo bem também. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então chega de papo furado e partiu pro vídeo. Sabu! A ECW construiu a sua reputação apostando em lutas extremamente violentas, algo que conquistou os fãs e a diferenciou da WWE e da WCW. O Hardcore Wrestling começou a ganhar destaque dentro da promoção secundária graças a nomes como Sabu, que se tornou um verdadeiro astro. Sabu era conhecido por usar armas para executar movimentos impressionantes, colocando seu corpo em risco todas as noites. Ideias perigosas como lutas com arame farpado fizeram com que ele inovasse a indústria, mesmo em menor escala. No entanto, um dos grandes lados negativos da sua carreira foi o impacto na sua saúde. Hoje, Sabu enfrenta dores constantes e precisa de múltiplas cirurgias para lidar com as consequências do seu estilo brutal no passado. Masato Tanaka. A recente polêmica envolvendo Steve Richards, que criticou as lutas da ECW entre Mike Awesome e Masato Tanaka, reacendeu as discussões sobre esses combates históricos. Tanaka era conhecido por não se preocupar com os riscos, aceitando cadeiradas desprotegidas e atravessando diversas mesas em suas lutas contra Mike Awesome. Os dois lutadores concordaram em suportar a dor para aproveitar ao máximo a oportunidade de se destacarem nos Estados Unidos. Após os comentários de Steve Richards, Masato Tanaka defendeu suas lutas, afirmando que ainda recebe convites para lutar na América justamente por causa desses combates. Os fãs adoram ver Masato Tanaka levar a violência a um outro patamar, algo que marcou a sua carreira ao longo das décadas. A Biz teve muitos momentos cômicos ao longo da sua carreira na TNA, mas felizmente conseguiu superar isso e construir um legado digno de Hall da Fama. E um dos principais motivos para ele ter conquistado credibilidade, mesmo com essas excentricidades, foi a sua reputação como um grande lutador hardcore. A TNA frequentemente promovia Biz em combates violentos, onde ele enfrentava desafios brutais como arames farpados cortando sua pele, mesas em chamas e incontáveis taxinhas perfurando seu corpo. E ele abraçou esse estilo sem hesitar e prestou homenagem a várias lendas da luta livre hardcore que vieram antes dele, tornando-se ele mesmo um dos grandes nomes desse estilo. Jun Kasai. A cena do wrestling japonês sempre abraçou uma grande variedade de estilos ao longo das décadas, e o hardcore wrestling não foi exceção. O Japão foi um dos primeiros lugares onde esse estilo se popularizou, e nomes como Jun Kasai se inspiraram nisso para continuar expandindo essa vertente ao entrar no mundo da luta livre. Kasai construiu um legado como especialista em death matches, conquistando títulos em promoções como All Japan, Wrestle One, Big Japan e até mesmo na americana CZW. Os fãs respeitam Jun Kasai por tudo que ele se sacrificou dentro de um ringue, e as inúmeras cicatrizes em seu corpo são a prova viva do preço que se paga para ser um verdadeiro lutador de luta livre hardcore por décadas. Axel Rotten. A rivalidade entre os irmãos na vida real, Axel Rotten e Ian Rotten na ECW, permitiu que eles introduzissem um novo e brutal tipo de luta, as Taped Fist Matches, lutas com os punhos enfaixados. Elas já eram utilizadas em décadas anteriores, mas Axel teve a ideia de colar vidro nos punhos enfaixados, elevando o nível de violência a outro
outro patamar. Ao longo de sua passagem pela ECW, Rotten se tornou conhecido por se colocar em risco constantemente para poder entreter o público. Ele suportou inúmeras cadeiradas desprotegidas na cabeça, spots em mesas em chamas e, na maior parte do tempo, lutou exclusivamente em combates hardcore, garantindo sempre o máximo de brutalidades nos shows. Mick Foley. É impossível você falar de luta livre hardcore sem mencionar Mick Foley, e muitos o consideram o maior lutador de luta livre hardcore de todos os tempos. Embora nomes mais recentes tenham assumido riscos muito maiores, Foley foi essencial para a popularização desse estilo, especialmente entre lutadores americanos. Durante as suas turnês no Japão como Cactus Jack, Foley ajudou a consolidar a luta livre hardcore, chamando a atenção de fãs ao redor do mundo. Sua passagem pela WCW e WWE permitiu que ele participasse de algumas lutas mais violentas na época, ajudando essas empresas a experimentar e expandir o conceito de luta livre hardcore. Foley fez com que combates extremos tivessem significado para o público norte-americano, e a sua dedicação e sacrifício no ringue foram fundamentais para ele se tornar uma das maiores lendas da WWE. New Jack. Poucos lutadores conseguiram transmitir uma aura de puro terror como New Jack ao longo da sua carreira. O lutador encontrou seu lar na ECW, tanto em sua trajetória solo quanto ao lado de Mustafa, formando a tag team The Gangsters. New Jack se destacou por suas lutas hardcore extremamente caóticas, onde utilizava armas inusitadas como monitores de computador, tacos de golfe e guitarras para poder atacar os seus oponentes. Sua reputação, no entanto, ia além do entretenimento. Muitos lutadores temiam enfrentá-lo, já que ele frequentemente ultrapassava todos os limites, colocando seus oponentes em situação de perigo real e inesperado. Nick Gage. Nick Gage merece muito crédito por se tornar uma lenda da luta livre hardcore sem nunca ter sido contratado por uma grande empresa. Embora a AEW tenha utilizado Nick Gage em uma história com Chris Jericho, sua verdadeira ascensão aconteceu em outras plataformas. A carreira de Gage foi colocada em uma pausa devido a uma prisão após ele cometer um grande erro ao se envolver em um assalto. Passando um tempo na prisão, Nick Gage saiu de lá uma pessoa melhor, determinado a aproveitar a sua segunda chance. O maior palco de Nick Gage deve ter sido a GCW, mas ele não se limitou a isso e competiu por todo o país, participando de combates extremamente violentos e arriscados, onde a intensidade e o perigo sempre estiveram presentes. Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher se destacou como um dos lutadores mais únicos do mundo da luta livre devido ao seu porte físico imponente e ao uso do hardcore wrestling. E até mesmo armas como um garfo causavam choque quando Abdullah the Butcher começou a mostrar aos fãs que momentos hardcore poderiam fazer parte do espetáculo. Nos anos de 1970, os fãs assistiram Abdullah the Butcher se apresentar como uma atração para os territórios locais. Sua contratação pela WCW o levou para o mainstream no final da sua carreira, onde ele continuou a utilizar estipulações hardcore. Abdullah the Butcher desempenhou um papel fundamental no crescimento da hardcore wrestling nos Estados Unidos, muito antes da indústria estar totalmente preparada para abraçar esse estilo. Atsushi Onita. Atsushi Onita está entre os lutadores mais experientes da indústria da luta livre, tendo iniciado sua carreira no começo de 1970. A FMW ajudou a popularizar o hardcore wrestling, promovendo combates consistentes e atraindo uma audiência que queria mais, com Atsushi Onita sendo provavelmente o mais importante da história dessa promoção. Onita também teve um papel crucial na criação do Exploding Barbed Wire Deathmatch, que se tornou uma atração muito popular no Japão. Jon Moxley, por exemplo, foi influenciado por Onita a seguir a carreira de lutador e ia se aprofundar nos combates de hardcore. Onita começou a usar a música Wild Thing como tema da sua entrada para dar um toque especial à sua apresentação antes de se tornar uma estrela devido aos seus combates violentos. E sem dúvida nenhuma é um dos maiores deuses da luta livre hardcore. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!